Olá pessoal, muito prazer. Eu me chamo Maria Isabel. Olá, muito prazer, me chamo Fernanda Evelyn. E eu me chamo Maria Vitória, prazer. E na entrevista de hoje, com a temática Desvalorização da Educação Física Escolar, iremos entrevistar uma profissional nessa área. Então, gente, estamos aqui com Humberto Nayara. Olá, pessoal. Ela é formada em Educação Física pela SES Unita e já participou de alguns programas do governo. E você poderia falar mais sobre eles? Sim, com certeza. Os dois programas que eu participei do governo federal é o PIBID e a residência pedagógica. Ambos nós recebemos uma bolsa para poder fazer esse programa e ele é uma iniciação à docência. O PIBID, né, é programa de iniciação à docência, que é logo quando nós estamos logo nos primeiros períodos da faculdade. E a residência pedagógica já é um pouco mais avançado. A gente faz os estágios pela IFPE, que é o Instituto Federal, ou em Caruaru, Belo Jardim, dependendo de onde for a sede que a faculdade faz a parceria, né? E a instituição, a SES, ela é a única lá de Caruaru que tem, por ela ser particular, né? É a única que tem essa parceria com o governo. E me ajudou bastante para eu poder iniciar minha carreira na educação física. De início, queremos conhecê-la melhor. Por que decidiu cursar a Faculdade de Educação Física e o que lhe fez entrar nesse meio? Inicialmente, não era uma das minhas primeiras opções. Eu só decidi depois de um tempo, por conta da influência, né, da minha família. Minha mãe e uma prima minha foi que me influenciaram. Entrei até um pouco assim, sem vontade, mas quando foi depois que eu fui me apaixonando, né, pela área, aí foi quando eu vi que realmente era o que eu queria para o resto da minha vida. No futuro, a senhorita, com todo respeito, tem algum plano para poder influenciar a valorização dessa área? Se sim, qual? Ah, sim, com certeza. Várias intervenções, na verdade. E logo, assim, de início, eu acho que o que seria era para poder quebrar totalmente esse padrão que tem, né, esse tabu de que educação física é só jogar bola. Nossa área é uma área muito rica em todos os fatores, em todos os ambientes, né? Tanto cultural quanto em saúde. Nós temos áreas de ginástica, dança, o esporte, e as pessoas não valorizam tanto. Então, o principal fator, eu acho que seria, tanto para nós profissionais, como até os próprios estudantes, sabe, das escolas, é isso, é fazer essa quebra de tabu de que a educação física é só jogar bola. Porque a maioria das pessoas só nos veem como isso. Inclusive, outros professores. O meu trabalho de TCC, por exemplo, de conclusão de curso agora, quando eu terminei a faculdade ano passado, foi realmente sobre isso, né? As práticas pedagógicas, a concepção dos outros professores em relação a gente. E na pesquisa de campo que a gente fez, muitos nos viam como realmente isso. A educação física é só jogar bola. Mas não, a educação física não é só jogar bola. A educação física, ela é saúde, ela é educação. Então, é as duas em um só. A saúde é acima de tudo, principalmente, né? Com certeza. Em vossa opinião, qual a importância da educação física na vida das pessoas, em geral, na sociedade? Como você falou, da educação física é saúde. E dentro da escola, de vários fatores, quando a gente for estudando, um exemplo que pode citar é sobre fisiologia. A gente pode também trabalhar a fisiologia humana dentro dessa área. E o que a gente pode trabalhar dentro da educação física, dentro da escola, em relação a isso? Dependendo dos anos que a gente for, né? Seja ensino fundamental ou ensino médio. Sim, sim. É pra gente conhecer nosso corpo. A gente saber como é o nosso corpo, quais são o que nós temos, que tá tudo ok, o que pode estar acontecendo com a gente que não tá. E isso acaba a gente conhecendo melhor o aluno e podendo fazer uma investigação maior. Um exemplo que eu posso citar, quando na época que eu estava fazendo estágio, tinha um estudante lá em uma das nossas turmas. E a gente era visivelmente, né, que ele tinha obesidade. E a gente pôde fazer a intervenção pra ele, mesmo nós como, sem ser bacharelandos, no caso, né, trabalhando nisso de questão de emagrecimento e tal. Mas a gente pôde fazer a intervenção, falando com escola, família, fazendo essa troca pra poder ajudar ele a se recuperar. Porque ele era uma criança, ele tinha 7 anos de idade, tava acima do peso e a gente pode intervir dessa forma pra ele futuramente não correr riscos de chegar, né, num nível muito pior e não ter nenhum resultado depois. E a obesidade é uma coisa muito séria, né? E quando começa desde o início, principalmente, agrava bastante. Com certeza. Agora iremos passar a entrevista para Fernanda Evelyn. Agora vamos direto ao ponto. Vale ressaltar que a desvalorização começa desde o profissional da educação física. Senhorita, concorda com essa afirmação? Sim, com certeza. A gente sempre comentava em sala de aula e o que os meus professores sempre diziam era que logo quando a gente sai da faculdade, né, a gente tá com aquele gás todo, porque passa anos se matando, fazendo
vários trabalhos, vários estágios, e a gente quer mostrar o nosso profissionalismo logo quando a gente sai. E acaba se empolgando tanto, que depois de um tempo, quando vai chegando um certo ponto, quando chega, vamos supor, em alguma escola, e não tem aquela expectativa toda que a gente acha que acaba se frustrando, e vai deixando cair na mesmice, e virando o famoso professor rola-bola, que é o que, não digo todos da área, mas é o que muitos, né, acontece de se frustrarem tanto, que acaba chegando a esse ponto. E isso é terrível, né? Eu tenho muito medo. Atualmente eu não tô trabalhando na área, mas eu tenho muito medo de quando chegar, acabar tendo essa frustração toda, sabe? Mas o que é que a gente pode fazer? A gente pode procurar intervenções para poder melhorar. Por exemplo, atletismo é uma área incrível da educação física que é onde tem, né, lançamento de disco, de peso e tal. E a gente pode trabalhar isso dentro da escola, mesmo não tendo esses recursos. A gente pode criar com papelão, a gente pode fazer com plástico, que era desse jeito que nós fazíamos as intervenções nas escolas públicas de Caruaru. Então, se a gente chegar em alguma escola e não tem material, a gente pode confeccionar junto com os alunos e tal, e isso vai ficando muito mais interessante. Sim, além de reutilizar coisas que iriam pro lixo. Sim, com certeza. Sim, Aí legal. pronto, aí já entra em outro ponto também, que é o quê? Quando os professores falam que a educação física só visa só ela, não. Mas a gente acaba trabalhando N fatores, né? N matérias. Quando a gente tá trabalhando em relação à reciclagem, a gente também trabalha a forma do aluno saber se comportar dentro do meio ambiente. Então aí já entra em questão da poluição, né? Já envolve ciência, já envolve geografia. E é isso. Opinião como profissional na área. Por que a educação física vem sendo cada vez mais desvalorizada no contexto atual escolar? Então, sempre tem grandes motivos. Mas o que, por exemplo, agora no contexto atual que a gente vive, né? A gente acabou de sair de uma pandemia. E dentro dessa pandemia, nós profissionais, todos, não digo só os de educação física, todos os profissionais, a gente teve que se virar em trilhões para poder passar o conteúdo para os estudantes. E dentro da educação física era uma coisa muito difícil que a gente tinha que fazer. Por quê? A gente dava o conteúdo teórico para os estudantes e dava o conteúdo prático. E no prático a gente tem que ver o retorno. Como é que eu vou trabalhar uma aula de ginástica, ensinar o rolamento a um aluno, mas eu não tô ali cara a cara com ele para poder ver se o rolamento tá certo. E se dentro de casa ele tá fazendo esse rolamento e acabar acontecendo alguma coisa com ele. Então a gente teve que tomar bastante cuidado em relação a essas coisas. E em algumas escolas acabou esquecendo um pouco em relação à educação física, né? Como a gente fazia essa aula de educação física era só em questão de teoria, só atividade, não tinha aquela prática realmente. E outra coisa também, que agora no momento eu não tô lembrada se já chegou a estar em vigor, mas eu acho que sim, que a gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é onde tem todo o currículo de todas as matérias que a gente trabalha em cada ano e tal. E dentro do ensino médio, a gente não vê a educação física, não tem, ela não é nada valorizada. E dentro de algumas escolas, ela não é obrigatória. Por exemplo, em escola estadual, ela tava, eu não sei se está em vigor, não tenho certeza, não vou dizer isso com convicção, mas ela tava para poder sair como uma disciplina obrigatória, né? Você só fazia se você quisesse, você poderia escolher entre, eu acho que ia ficar educação física, empreendedorismo e outra. Então, a gente já vê que o próprio governo, o próprio Ministério da Educação, ele já coloca de lado a própria educação física escolar, que eu acho isso terrível. Muito péssimo. Porque a gente tem muitos profissionais, muito mesmo na área, e acaba não exercendo justamente por conta dessa desvalorização que tem, sabe? A gente fica muito frustrado quando chega em algum lugar, até a forma que as pessoas veem o nosso meio. Logo, a educação física que fala sobre a saúde tão importante para as crianças e adolescentes, né? Sim, e as pessoas não valorizam. Principalmente depois da pandemia, que muitos ficaram parados. Com certeza. Sua opinião como profissional na área, por que a educação física vem sendo tão desvalorizada no contexto atual escolar? Então, são várias coisas que no decorrer dos anos, né, vem acontecendo pra chegar até o ponto que chegamos, infelizmente, né? Por mais que tenham muitas lutas pra essa valorização,
mesmo assim ainda eu acho que são muito falhas, sabe? Em relação a as pessoas quererem realmente levantarem a educação física. E um exemplo muito claro que a gente pode dar agora é em relação à pandemia. Ela foi a disciplina em si, né? Na época, logo quando deu início à pandemia, eu estava nos meus estágios e era muito difícil a gente conseguir ter o retorno dos estudantes em relação à nossa disciplina. Por nós termos a nossa concepção pedagógica, né? Nossas teorias e práticas dos nossos assuntos, nossas metodologias, acaba sendo diferente de outras disciplinas, por exemplo, como matemática. Matemática a gente tem aula ali totalmente teórica, em relação às atividades e tudo mais. E na educação física não, a gente precisa também de uma parte prática. Ou seja, a gente vai trabalhar lutas com o estudante. E o assunto é capoeira. A gente vai ensinar ali na capoeira algum movimento para ele fazer, por exemplo, uma parada de mão. Como é essa parada de mão, né? É a gente colocar nosso peso sobre o corpo, sobre a mão e levantar as pernas. Como é que eu posso explicar isso ao meu aluno através de uma tela e fazer com que ele não se machuque em casa? Se ele pode ser que ele não tenha o apoio da família, por exemplo. Aí é que entra em relação à comunidade escolar. Ou seja, o que é essa comunidade escolar? Os pais, professores, a comunidade em si, todo mundo, né? Seja comércio, seja governo, tudo. Como é que eu vou saber se o meu aluno tem um apoio dentro de casa para poder fazer essas atividades? No meu estágio, por exemplo, né, a gente fazia as atividades e para poder dar um retorno, para poder avaliar o nosso estudante, a gente recebia vídeos dele. E contavam-se os vídeos que a gente recebia. Teve um estágio que a gente fez, era para uma aula para vocês terem noção, né? Eles eram pequenininhos, era ensino fundamental e era de primeiro ano. E a atividade deles era bem simples, é sobre coordenação motora, que é o que a gente trabalha. E a gente, na sala, tinham 35 alunos. E dos 35, a gente só recebeu um vídeo, que foi o pai. Então, ou seja, nem dentro da própria casa, né, nem o próprio pai, ele acaba fazendo essa valorização pra gente poder ser um profissional melhor, sabe, pro filho. Não ser um profissional melhor, no caso, dar pra o filho ter um rendimento maior em relação a isso. E esse um vídeo que a gente recebeu, a gente ficou tão feliz, que eu chorava horrores, porque foi o meu primeiro ano de estágio. E quando eu tive aquela retribuição, nossa, foi incrível, sabe? Foi muito lindo. Qual o principal papel do professor da educação física? Mostrar, né, para os estudantes que a educação física escolar não é só jogar bola, não é só o esporte, né? Infelizmente, muitas pessoas só veem isso como só ver o futebol, né? Acha que educação física é futebol, futsal, só quadra. Não, e não é isso. A gente abrange muitas coisas, né? Como, por exemplo, luta, ginástica, o esporte em si também, que com certeza é o mais valorizado da área do que os outros, mas que ele mostre, né, passe isso para os estudantes. E tem um autor que ele fala que é psicólogo, ele é do coletivo de autores, que inclusive eu usei ele no meu TCC, que ele fala sobre o papel fundamental do professor dentro da área. E o que ele ressalta é o seguinte: ele fala que o principal papel do professor é, através das suas propostas, de criar condições aos alunos para eles se tornarem independentes, participativos e com autonomia, né, de pensamento e ação. Assim, ele poderá se pensar em uma educação física comprometida com a formação integral do indivíduo, né? Dessa forma, podem enfatizar o papel relevante da educação física ter no processo educativo. Mais uma vez, né? Não usar a educação física como apenas o esporte. Usar como um todo, como cultura, como lazer, como saúde, que com certeza, né, ela vai subir lá pra cima. Qual a importância da educação física no ambiente escolar? E por que se deve praticá-la? Educação física, né, como a gente já falou aqui várias vezes, ela é muito ligada à saúde, né? A saúde e a educação. Então, quando a gente trabalha ela dentro do contexto escolar, a gente trabalha saúde, a gente trabalha cultura, a gente trabalha o lazer. E uma das matérias que vivemos, por exemplo, dentro dela,
ligada, no caso, a BNCC, ela traz pra gente todo um currículo, todo um processo, desculpa, todo um processo de como a gente deve trabalhar dentro da escola, né, no ensino fundamental, ensino médio, e ela sempre coloca isso, a valorização do corpo. Então a gente deve conhecer o nosso corpo, conhecer os nossos limites e principalmente nos amar do jeito que nós somos, entendeu? Mas sempre visando a nossa saúde, que é o principal. A senhorita acha que a educação física escolar tem por objetivos influências positivas na vida dos estudantes? Se sim, como? Sim, várias. Nós trabalhamos, né, diversas temáticas dentro dela. E uma coisa que a gente pode, se descobrir no aluno as suas especificidades em cada tema. Por exemplo, ginástica. Nos Estados Unidos, a ginástica ela é bastante trabalhada dentro da educação física. Lá é bastante valorizado fora do país, né? Sim. A gente consegue observar em filmes, em séries, o quanto elas são valorizadas. Ginásticas, futebol americano também é bastante. E é sempre dentro da escola, né? Quando os professores, os treinadores, começam a descobrir qual é a área específica daquele estudante. Então, a gente trabalhando isso dentro da escola, a gente consegue vivenciar cada coisa, minimamente, cada ponto positivo dentro do aluno em relação ao tipo de área. Vamos supor que em um grupo de 4 pessoas, um seja bom em lutas, outro em futebol, outro em ginástica e o outro em dança. Então a gente trabalha esses quatro, cada um na sua especificidade, sendo que e ao mesmo tempo trabalhando em um todo. Ou seja, o que não é tão bom em luta, a gente pode fazer atividades para que o que de dança possa ajudar ele, sabe? Sim. E assim, com certeza, desenvolvendo vários pontos positivos. Trabalhando sempre a cooperação, trabalhando a interação entre eles, o saber respeitar um ao outro, isso é muito importante. Sem dúvidas. E finalmente, a senhorita, em sua opinião, acredita que quais ações devem ser estabelecidas diante dessa desvalorização da educação física escolar? Acredito que, acima de tudo, o apoio entre uns aos outros, né? O apoio da gestão com os professores, dos professores com professores, estudantes e professores. Eu acho que fazendo tudo isso, com certeza, a educação física pode ser que seja mais valorizada, né? E principalmente o governo. Eu acho que o Ministério da Educação deveria, sim, impor mais a disciplina da educação física como uma coisa, assim, para ser mais respeitada, sabe? No caso, colocar ela dentro de todos os, por mais que já esteja, né, dentro de todo o componente curricular, mas colocar ela de uma forma que seja mais visada. Por exemplo, não desvalorizando as outras matérias, porque cada disciplina tem o seu peso, mas também a gente não precisa rebaixar o peso da outra para poder subir uma disciplina, né? Porque português tem 3 aulas por dia, por exemplo, de uma disciplina, e educação física só tem uma. Por que não ser obrigatório participar de todas as aulas? O porquê de fazer as aulas de educação física em contraturno, que é o que sempre acontece. Sim. Então, são coisas que devem ser mudadas. Um exemplo que a gente pode citar, vamos supor, em estudantes que estudam fora e vão ter que se mudar para outra se locomover, né, para estudar em outra instituição. Quando chega lá, eles só vivenciam a aula de educação física pouquíssimas vezes. Eles não vivenciam na prática tanto, porque as aulas são em contraturno. Então, eu acho isso bastante inadmissível, né? E uma das coisas que deveriam ser quebradas é isso. E agora, né, gente, juntamente a entrevistada, Humberto Maiara, a gente quer agradecer. E cada uma de nós iremos dar uma mensagem, né, uma felicitação para agradecer por essa entrevista tão maravilhosa e de um tema tão importante. Pode começar. É de extrema importância que a educação física escolar consiga mais valorização e que tenha profissionais excelentes e compromissadas semelhantes a você. Muito obrigada. Que você possa levar uma área tão importante como a educação física para outras pessoas e assim buscar direitos para os profissionais da educação física. Parabéns pela excelente entrevista. Muito obrigada. E a gente também vai agradecer imensamente, né, pela sua colaboração em nossa entrevista escolar, principalmente. E a gente agradece ainda mais pela educação, a disponibilidade e o compromisso. Essa é uma admirável mulher. Muito obrigada. Eu que agradeço, meninas, a vocês. Então essa foi a nossa temática. A gente espera muito que tenham gostado. Obrigada pela atenção, meu bebê! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer participar dessa entrevista com as meninas, né? E falar um pouquinho sobre o meu conhecimento para todos vocês, né?
Um beijo em especial pra tia Jaira. É um prazer estar participando da sua aula, mesmo aqui de longe. Tchau, tchau. Vamos lá no final do vídeo. Finalizando a entrevista. Me dê, meu anjo!